Olá a todos, bom dia. O sínodo da sinodalidade está a chegar ao fim. Pelo menos esta fase do sínodo termina no dia 27, já no próximo domingo, e depois segue-se uma espera que não se sabe quanto tempo é que será, até que o Papa promulgue um documento final, que esse sim será a conclusão oficial do sínodo da sinodalidade. Queria começar por referir este ponto um bocadinho irónico, de que neste sínodo está-se a falar muito sobre a questão da descentralização, da forma de escutar mais as bases, etc. Mas depois a decisão final, ao estilo antigo, continua a ser decisão exclusiva do Papa, só ele é que sabe, só ele é que decide, entra no documento final o que ele quer. É um dado interessante, não é uma crítica, é só um dado interessante sobre como as coisas ainda funcionam na Igreja, independentemente dos sínodos e de muitas mudanças que já aconteceram. Porque essa é se calhar uma das primeiras conclusões a que nós podemos chegar. Não sabemos ainda que mudanças é que este sínodo vai introduzir na forma de trabalhar na Igreja, porque, na verdade, a sinodalidade é isso mesmo, é um caminhar em conjunto, é uma forma de discutir e aprofundar assuntos dentro da Igreja. Portanto, um sínodo sobre a sinodalidade não é mais do que uma longa conversa sobre como conversar, sobre como dialogar. E os sínodos existem na Igreja já há muito tempo e de forma regular desde o Concílio Vaticano II, mas desde que o Papa Francisco assumiu o pontificado, que tem havido de facto mudanças, e isso já ninguém nos tira. Os sínodos antes do Papa Francisco, no tempo de João Paulo II, que eu me lembro, porque foi o primeiro Papa de que eu me lembro, e do Papa Bento XVI, que eu já acompanhei mais de perto, não eram aquilo que são hoje em dia. Eram, no fundo, encontros de bispos que tinham uma agenda pré-determinada, falavam sem abrir grandes polémicas sobre os assuntos que eram propostos pelas autoridades do Vaticano. No fim, era votado um documento que quase que podia ter sido escrito de antemão, e que também não continha assim grandes novidades, eram mais reflexões, etc. Portanto, os sínodos não tinham esta dimensão de surpresa que hoje em dia podem ter, não eram vistos como instrumentos para introduzir qualquer tipo de novidade. Neste sínodo houve uma grande expectativa. Isto foi um processo de 4 anos, foi uma coisa muito longa. Isto vai claramente ser uma das marcas do pontificado do Papa Francisco. E estamos a falar de um processo que inicialmente foi encarado com muita desconfiança por alguns, nomeadamente os setores mais conservadores da Igreja, foi encarado com muita esperança por outros, dos setores mais liberais. Ambos tinham em comum uma coisa, ambos pensavam que este era um sínodo que ia virar tudo de pernas para o ar, passo o exagero, não é? Que ia mudar muita coisa de fundo na Igreja. E ambos concordavam nesse aspecto, uns com medo, outros com esperança. E a verdade é que o sínodo não vai trazer isso, e era expectável que não trouxesse isso. Sim, foram discutidos assuntos relativamente polémicos e fraturantes nas primeiras fases, mas o Papa já deu um mote logo no início desta fase, desta segunda fase, mandou tirar esses assuntos todos de cima da mesa e, portanto, as questões da ordenação das mulheres, do acolhimento, eventualmente, de casamento homossexual, etc., coisas que já era pouco provável que surgissem com este sínodo, foram retirados da mesa, deixaram de contar para esta segunda fase do sínodo. Então, o que é que este sínodo de facto trouxe de novo? O que trouxe de novo foi uma noção de descentralização. E é uma noção que não está fechada ainda. Vamos ver ainda o que é que o documento final nos vai trazer. Mas que começou logo na base. Portanto, este sínodo começou com consultas às comunidades locais. As paróquias mais pequenas. O grupo de oração da paróquia mais pequena, mais distante, mais rural do país, mais periférico. Pôde discutir alguns assuntos, apresentar as suas conclusões, que depois foram subindo de grau a grau a grau a grau, até chegarem ao Vaticano e até serem discutidos no documento final deste sínodo. Aliás, no documento de trabalho para este sínodo, não o documento final, que esse surgirá e será votado agora no final do sínodo. E do qual o Papa retirará aquilo que quer e aquilo que entende, podendo até ignorar tudo o que lá está, podendo promulgar tudo o que lá está, só ele é que sabe. A primeira conclusão a que eu acho que podemos chegar é que este método de ir às bases e escutar toda a gente dos lugares mais recônditos é uma ideia bonita, mas que na prática não funciona bem. Eu ainda há bocadinho estava a pensar neste assunto e ocorreu-me uma comparação que se calhar um bocadinho
grosseira, mas penso que toda a gente que já trabalhou numa grande empresa vai compreender aquilo que eu vou dizer, que é quando alguém tem uma ideia, uma grande empresa, e propõe à chefia, olha, tive uma ideia, uma coisa que nos poderá ajudar a cortar custos aqui ou melhorar o sistema assim assado, e o chefe diz, epá, isso é muito giro, olha, manda-me um mail com isso. E aquilo nunca vai dar em nada. Nunca vai dar em nada. Mandamos um mail e o mail fica perdido e nunca vai dar em nada. São sistemas demasiado complexos para que as bases possam ter uma voz nas cúpulas de decisão, ou que essa voz se faça sentir de imediato. Não, a coisa não funciona assim. E o sistema, penso que mostrou isso, ou seja, nós tivemos pequenos grupos a discutir estes assuntos, às vezes dentro de paróquias mais do que um grupo. Depois desses grupos, aquilo foi enviado, às vezes até passou pela paróquia, fez uma primeira filtragem, depois é enviado para a diocese faz uma filtragem, depois as diferentes dioceses mandam para uma comissão nacional, essa comissão nacional faz outra filtragem e produz um documento final nacional, que depois é enviado para uma Assembleia Continental e que vai, mais uma vez, filtrar e apresentar as conclusões a nível documental. Pelo meio, perde-se quase tudo o que seja ideias fora da caixa, ideias verdadeiramente revolucionárias, não digo no mau sentido, revolucionárias no sentido de que possam produzir algum efeito, de criar alguma mudança, coisas que não sejam, que nós não saibamos já de pegar num jornal ou de ver as redes sociais e ver o que é que as pessoas pensam. Para além de que há aqui um fator que é sempre um risco, e sem querer pôr em causa a boa vontade de ninguém, que é quem são as pessoas que fazem filtragem. Portanto, estas pessoas que fazem filtragem são pessoas como nós, que têm as suas preferências, os seus gostos, os seus preconceitos, e podem perfeitamente deixar de fora uns aspectos, incluir outros, dar mais realce a uns, menos realce a outros. E isso é natural. Em Portugal, houve uma comissão que fez o resumo do documento final nacional, que é constituído por pessoas, muitas das quais eu conheço, e que são pessoas de boa vontade, católicos, praticantes, pessoas boas e sinceras, e produziram um documento final. E depois houve dois padres, por acaso, do Patriarcado de Lisboa, que pegaram nesse documento, nos documentos diocesanos que lhe deram origem, e disseram, reparem como nós, com base nos mesmos documentos, conseguimos produzir um documento final completamente diferente, ou muito diferente. E eu também conheço esses padres e sei que são pessoas de boa vontade. E houve bispos, os bispos obviamente aceitaram o documento final da comissão que tinham nomeado, mas o documento alternativo também teve o apoio de vários bispos. Ou seja, isto não é uma coisa, não foi só uma coisa feita para embirrar. É assim que as coisas funcionam. E, portanto, isto é um método muito falível, que, como disse, é bonito, foi interessante ter essa experiência, mas não me parece que seja uma solução a longo prazo. Então, qual é que pode ser a solução para a descentralização? Houve aí sim, uma polémica deste sínodo, que passou ao lado da maior parte da comunicação social mainstream, porque infelizmente só tem olhos para os temas fraturantes, mas aqui houve uma discussão sobre o dar ou não dar mais poder doutrinal às conferências episcopais. Mais poder doutrinal do que aquilo que já tem por sua natureza historicamente. Ou seja, que permitiria às conferências episcopais nacionais tomar decisões, ou seja, isto é um exemplo, não é? Que poderia permitir, segundo a proposta de alguns, que uma conferência episcopal aprovasse, por exemplo, para dar aqui uma coisa, se calhar até menos polémica, a ordenação de homens casados na Igreja Latina. E depois o país ao lado não tinha, e depois outro país a seguir esse também tinha. Ou então, indo a questões de facto doutrinalmente mais difíceis, a ordenação de mulheres, um país ter, outro país não ter. Questões a ver com acolhimentos homossexuais, bênçãos ou não para casamentos homossexuais, casamentos civis homossexuais, ou mesmo casamentos religiosos homossexuais. Seria permitido num país e em outros países não, conforme as preferências da Conferência Episcopal, conforme as tendências da Conferência Episcopal. Essa proposta, eu não estou a dizer que a proposta estava posta nestes termos, como é evidente, mas a proposta de entregar mais poder doutrinal às conferências episcopais levou com uma grande resistência dentro da Assembleia Sinodal e, segundo aquilo que eu li, eu não estou lá, segundo aquilo que eu li, foi chumbada por larga maioria pelos membros presentes e, portanto, é pouco provável que chegue sequer ao documento final. O que é que isto poderia levar? Poderia levar a um modelo de sinodalidade
que seria novo para a Igreja Católica, mas não é novo no cristianismo, que é o modelo da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é composta por uma série de igrejas nacionais que cada uma anda a seu ritmo. Por exemplo, quando as igrejas anglicanas de tradição ocidental, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália e por aí fora, aprovaram a ordenação de mulheres para o sacerdócio e mais tarde para o episcopado, isso criou não só divisões internamente nesses países, que criou, mas levou a uma ruptura quase total com as igrejas africanas. Ou seja, oficialmente fazem todas parte da mesma comunhão, são todas anglicanas, mas muitas delas já não se revêem em comunhão umas com as outras. E, portanto, no fundo, temos aqui uma comunhão que só é em nome, porque, na verdade, não existe uma comunhão doutrinal, não existe uma comunhão sequer de espírito, nem sequer de amizade, em muitos casos, porque já relações absolutamente levadas ao limite e fraturadas. E, portanto, esse não me parece ser o modelo que a Igreja Católica quer seguir e parece-me que, por mais que haja alguns países a empurrar nesse sentido, e aqui pensamos especialmente na Alemanha, que já está a tentar seguir um modelo nesse sentido, esse é um bocadinho a evitar. E penso mesmo que muitos dos países, muitos dos delegados presentes no sino terão olhado para a Alemanha e pensado, se é isto que vocês querem, com base naquilo que está a passar na Alemanha, nós não queremos isto para a Igreja Católica e por isso também terão resistido. Qual é então outra possibilidade? É ter sim uma descentralização, não nas conferências episcopais, porque é verdade que não há uma conferência episcopal para cada país, porque muitos países não têm essa dimensão, mas haverá seguramente mais de 100, agora não tenho o número presente, mas haverá seguramente mais de 100 conferências episcopais no mundo, seriam 100 órgãos, cada um a puxar para o seu lado, a andar ao seu ritmo, não parece fazer muito sentido. O que é possível é fazer, se calhar, dar mais autonomia às conferências episcopais regionais. Temos já um exemplo na América Latina que funciona bem, que o Papa Francisco conhece e bem, obviamente, que já tem um longo percurso percorrido nesse sentido, de refletir sobre os problemas específicos da sua região, de tentar encontrar soluções. Na Europa temos um modelo mais fraco, temos duas grandes organizações, uma dos bispos europeus, uma dos bispos da União Europeia, fazem recomendações, comunicados sobre assuntos na ordem do dia, mas pouco mais do que isso, e penso que isso pode ser fortalecido. E penso que a Europa tem dimensão suficiente para ter, se calhar, um organismo forte, apesar de ter diferentes realidades de leste para oeste, mas penso que seria possível ter só uma organização. Em África, por exemplo, se talvez fizesse sentido ter uma para o Médio Oriente e Norte da África, outra para a África subsaariana, são também realidades diferentes. Bom, não estou aqui a apresentar soluções, obviamente, mas eu penso que este poderia ser um caminho a seguir e que poderia fazer sentido. Qual é o grau de autonomia que essas conferências episcopais regionais poderiam ter? Bom, isso só o Papa pode determinar. Eu penso que só faz sentido poderem, sim senhor, apresentar soluções específicas para as suas regiões, mas que precisariam sempre de levar pelo menos um selo de aprovação do Vaticano, em vez de ser aquilo que é agora, que é estarem à espera sempre que as coisas saiam do Vaticano. Porque essa é outra questão que foi levantada por alguns especialistas e analistas, que é o Vaticano está a falar muito sobre descentralização, escutar as bases, etc., mas muitas das coisas, dos documentos, das decisões, das tomadas de posição que estão a sair do Vaticano e que têm sido até se calhar, neste ponto final do Papa Francisco, têm sido muito pouco sinodais. Basta pensarmos, por exemplo, nesta grande polémica que tivemos recentemente sobre as bênçãos para homossexuais, não para casais homossexuais, mas para homossexuais, mesmo que estejam a viver em situações irregulares, no Fiducia Supplicans, que foi lançado, saiu um pouco de surpresa. Não foram consultadas as bases, não foram consultadas as conferências episcopais, nem nacionais nem regionais, e muitas pessoas foram apanhadas, desprevenidas com este documento, e o resultado foi uma rejeição em bloco por parte de muitos países, no caso da África, um continente inteiro, muitas divisões, muitas questões, uma atrapalhada da parte do Dicastério da Doutrina da Fé, que primeiro publicou o documento e disse, este documento é este e não vão ser dadas mais explicações, e depois mais tarde vai dizer, bom, afinal vamos dar explicações porque as pessoas não entenderam bem, acabou por se colocar numa situação desnecessariamente frágil e um documento que poderia, se calhar, ter sido aceito se fosse bem explicado de uma forma mais pacífica, acabou por gerar muita controvérsia. Portanto, será que o Vaticano vai também
acudir a este chamamento para uma maior descentralização ou se vai continuar a agir desta forma em algumas questões base. E esta foi só uma questão mais polémica, não é a única, em que houve queixas nesse sentido. Vamos ver, porque a Igreja também perde a autoridade moral ao recomendar que haja uma descentralização sobre uns assuntos e depois mantendo uma centralização, se calhar, excessiva noutros. Como disse, o documento final será votado e aprovado agora ao longo dos próximos dias. Domingo fecha esta sessão. O Papa depois recebe o documento, faz com ele o que entender. Devemos esperar nos próximos meses, até talvez um ano, depois um documento final do Papa com as conclusões deste sínodo. E aí vamos ver, e estaremos cá para analisar e para ver o que é que há a dizer sobre esse documento, mas que será sem dúvida um dos documentos, e penso que o Papa o quer assim, um dos documentos mais marcantes e que marcará uma das fases mais importantes do pontificado do Papa Francisco. Eu continuarei a fazer estes explicadores pontualmente, vi com o que fiz sobre os cardeais que teve uma boa aceitação, mais do que eu estava à espera, mais se calhar do que os textos escritos, mas os textos escritos também vão continuar, o trabalho podem continuar a segui-lo no meu site, www.actualidade, sem acordo ortográfico, atualidadereligiosa.pt, e não deixem de mandar o vosso feedback, as vossas opiniões, as vossas críticas. Estou aqui aberto a ouvir e a escutar, e para podermos também aqui pensar melhor estes assuntos religiosos que nos interessam a todos. Muito obrigado a todos e boa tarde.